Bom, vamos direto ao ponto. Boas-vindas a esta nossa análise de hoje, onde a ideia é explicar de maneira bem prática, mas super completa e com exemplos reais, cada detalhe da vida de Sigmund Freud. A gente vai entender juntos como os conflitos pessoais dele, as suas paixões e até suas maiores dores não só moldaram o homem, mas literalmente deram origem a todo o campo da psicanálise. A ideia aqui não é só jogar um monte de datas no ar, tá? Nós vamos olhar para os exemplos práticos que transformaram para sempre a forma como a gente compreende a mente humana. E para estruturar bem essa nossa conversa, aqui está o nosso roteiro. Vamos passar pelas origens do Freud, os primeiros amores e experimentos, o icônico caso da Ana O, os rompimentos dolorosos que forjaram a teoria, o que é de fato a psicanálise e terminar com os seus anos finais. Começando pela parte 1, as origens de Sigmund Freud. Vamos dar uma olhada nesses primeiros anos que foram marcados por uma mistura bem intensa de ambivalência e confiança. Voltando lá para 1856, o Freud nasceu na Morávia, mas cresceu numa Viena que era incrivelmente cosmopolita, só que ao mesmo tempo profundamente marcada pelo antissemitismo. E é justamente nesse cenário, no meio de muitas dificuldades financeiras, que a personalidade dele começa a tomar forma. A relação com o pai dele, o Jacob, não era nada simples. Era cheia de idas e vindas emocionais. Tem um episódio prático muito marcante nos registros. Imagina que um dia, andando na rua, um homem simplesmente derrubou o chapéu do Jacob na lama. E sabe o que o pai do Freud fez? Nada. Ele não reagiu. Aquilo causou uma humilhação tão profunda no jovem Freud que anos mais tarde, ao fazer uma autoanálise pesada sobre essas memórias de decepção e rivalidade, isso acabou inspirando diretamente a sua famosa teoria do complexo de Édipo. Agora, olha só o contraste. Se com o pai a coisa era tensa, com a mãe, a Amália, a história era outra. Ele era o filho mais velho e, sem a menor dúvida, o preferido dela. E os biógrafos mostram que essa preferência deu a ele uma autoconfiança quase inabalável para a vida toda. Só que, nada tão simples assim. A autoanálise que ele fez depois revelou que essa relação super idealizada com a mãe também escondia desejos reprimidos e afetos bem ambivalentes. Foram esses mesmos conflitos internos práticos que serviram de base absoluta para as teorias revolucionárias dele sobre a sexualidade infantil. Avançando para a parte 2. Aqui a coisa fica intensa. Os primeiros experimentos e amores. Cocaína, hipnose e, claro, a Marta. Sabe aquela imagem clássica do Freud, velhinho, de terno e charuto? Esquece isso por um segundo. Na Universidade de Viena, ele era um jovem médico ambicioso, sedento por reconhecimento. Ele começou estudando neurologia pura e chegou até a testar o uso terapêutico da cocaína nele mesmo e em pacientes. Loucura, né? Claro que ele logo abandonou isso por causa dos efeitos colaterais severos. Mas o que consumia a cabeça dele de verdade era o noivado com a Martha Bernays. Por absoluta falta de dinheiro, eles ficaram noivos por mais de 4 longos anos antes de conseguirem casar. Isso exigiu uma abstinência sexual gigantesca na época. E o que ele fez com essa energia contida? Ele sublimou isso, transformou tudo em cartas super românticas diárias e mergulhou de cabeça nas pesquisas médicas. Pensa bem nessa citação exata de uma das cartas dele para Marta. Como fica forte uma pessoa quando está segura de ser amada? Isso mostra um Freud super-humano, super vulnerável. Eles casaram, tiveram 6 filhos, mas a ironia é que com o passar do tempo um abismo emocional se abriu entre os dois. Enquanto a Marta focava 100% na casa e nas crianças, o Freud canalizou toda aquela devoção inicial de forma obsessiva para o trabalho. Ele praticamente se casou com as próprias teorias. Chegamos então à parte 3, e aqui as coisas realmente mudam de figura. O famoso caso de Ana O e o nascimento da cura pela fala. Quando volta para Viena, Freud se junta ao médico Joseph Breuer. E juntos eles pegam o caso que, sem exagero, mudou a história da psicologia. O caso da Ana O. Para dar um exemplo prático da gravidade da coisa, olha só os sintomas dela. Ela cuidava do pai doente num ambiente super repressivo e acabou desenvolvendo uma histeria fortíssima. Ela tinha paralisias no corpo que não tinham nenhuma causa física ou anatômica. Ela tinha alucinações, um mutismo seletivo bizarro onde ela de repente só conseguia falar inglês. E, pasmem, uma fobia súbita e absoluta de beber água. Isso aqui ilustra brilhantemente, na prática, como a mente do Freud evoluiu. Ele começou lá atrás focado na anatomia pura, na neurologia. Aí foi para Paris estudar hipnose com o Charcot. Depois usou com o Breuer o chamado método catártico, que era basicamente hipnotizar a paciente, fazer ela reviver o trauma e ver os sintomas sumirem, que foi o que a própria Ana O batizou de cura pela fala. Só que o Freud notou várias falhas nisso, e foi aí que ele deu o grande salto, o passo final, para criar a técnica que consagraria a psicanálise,
a associação livre. Mas vem cá, por que ele simplesmente abandonou a hipnose se ela parecia resolver o problema no início? Bom, nos primeiros testes, o Freud pedia para o paciente fechar os olhos e ficava apertando a testa dele com a mão para forçar a lembrança a vir. Só que a prática clínica do dia a dia mostrou que isso não se sustentava. Primeiro, nem todo mundo entrava em transe. Segundo, os pacientes resistiam. E o pior de tudo, pouco tempo depois, os sintomas voltavam com força total. O Freud sacou que o acesso ao inconsciente não podia depender de um truque, de um estado alterado artificialmente. Tinha que ser consciente. Isso nos leva à parte 4, os rompimentos que literalmente criaram a psicanálise, forjando um caminho através do conflito. Olha, as grandes sacadas teóricas do Freud não caíram do céu. Elas foram resultado direto de separações muito dolorosas, tanto profissionais quanto pessoais. O primeiro grande choque foi justamente com Breuer. Lembra do caso da Anna Oh? Ela acabou desenvolvendo sentimentos super intensos e amorosos pelo Breuer, o que a gente hoje chama de transferência. O Breuer ficou aterrorizado com isso. Pegou as malas e recuou para explicações fisiológicas mais confortáveis. Mas o Freud, ele fez o caminho inverso. Ele assumiu o risco, radicalizou a parada e cravou que a sexualidade, e principalmente a sexualidade infantil, era a verdadeira raiz das neuroses. Depois do Breuer, veio Wilhelm Fliess. Ele era tipo o melhor amigo e confidente íntimo do Freud naquela época de muitas incertezas. Era uma relação de dependência quase total. Mas não teve jeito, a amizade ruiu. O motivo? O Fliess ficou empacado numas teorias biológicas totalmente fantasiosas, tipo achar que as neuroses vinham de um tal reflexo nasal. Não dá, né? O Freud teve a coragem de cortar os laços e abandonar essas muletas biológicas para trilhar um caminho que fosse única e estritamente psíquico. E aí chegamos no rompimento final e, sem dúvida, o mais famoso de todos, em 1913, com Carl Gustav Jung. O Jung era visto por todo mundo como o príncipe herdeiro da psicanálise. Mas a parceria estourou por causa de uma recusa absoluta do Freud em ceder em um ponto central. Pro Freud, a libido era, inegavelmente, uma energia psíquica ligada à sexualidade. Ponto. O Jung discordava totalmente disso, ele queria tirar esse peso sexual da libido. Resultado, Jung sai, rompe com o mestre e vai criar a psicologia analítica, focando em coisas como arquétipos e o inconsciente coletivo. Bom, depois de todo esse turbilhão, chegamos à parte 5. Afinal, o que é a psicanálise? Vamos definir o núcleo de todo esse trabalho. Então, para explicar de maneira completa e prática o que sobrou depois de anos de isolamento e brigas intelectuais, o Freud estruturou a psicanálise em 3 frentes bem claras. 1. Ela é um método de investigação. Serve para mapear aqueles processos inconscientes que a gente nem desconfia que tem. 2. É uma ferramenta prática, um método terapêutico real para tratar o sofrimento mental e as neuroses. E 3. É uma disciplina científica propriamente dita, um campo de estudo fascinante que fica ali exatamente na fronteira entre as ciências naturais e as ciências humanas. E sabe qual era a ferramenta prática principal dessa investigação toda? Os sonhos. Como a Associação Livre deixou claro, os sonhos eram um grande atalho. O próprio Freud chamou os sonhos de a via régia para o inconsciente. Para ele, não existe sonho aleatório ou sem sentido. Os sonhos são, na verdade, realizações disfarçadas de desejos reprimidos nossos. Durante o sono, a nossa censura mental relaxa e esses desejos escapam. Então, decifrar os sonhos se tornou a chave prática principal para desvendar os conflitos infantis escondidos de cada paciente. Finalmente chegamos à parte 6, os anos finais de Freud. Uma história impressionante de resiliência, exílio e legado. Olhar para o fim da vida dele é ver que aquele brilhantismo todo vinha acompanhado de uma resiliência quase inacreditável. Em 1923, depois de décadas fumando charuto sem parar, ele foi diagnosticado com câncer na mandíbula. Imagina só, ele passou por 23 cirurgias dolorosíssimas e teve que usar uma prótese bucal que era um inferno de desconfortável. Mesmo assim, ele nunca parou de escrever. Em 1933, ele vê seus livros sendo queimados em praça pública pelos nazistas. Em 1938, não teve jeito, ele precisou fugir e se exilar em Londres. E mesmo diante de tudo isso, ele manteve a missão dele intacta até o último momento, em 1939, quando, não aguentando mais a dor do câncer, pediu ao médico uma dose letal de morfina, partindo aos 83 anos. Então, fica a grande pergunta para a gente pensar hoje. Como um médico jovem, cheio de ambições, lá de Viena, e que era super controverso, conseguiu reformular toda a compreensão moderna sobre a mente humana usando, basicamente, conversas?
É muito louco pensar nisso. O caso da Ana Oh, aquelas cartas apaixonadas para Marta, as brigas feias com o Breuer e com o Jung, tudo isso culminou num cara que decidiu usar simplesmente a fala e a escuta para destrancar o nosso inconsciente. A trajetória do Freud é a prova viva de que as nossas maiores inovações, quase sempre, nascem da nossa coragem de encarar de frente os nossos próprios conflitos internos. Muito obrigado por acompanhar essa nossa análise de hoje e até a próxima!